Oi, o meu nome é Gabriel do Oz Café, e se ainda não me ouviu falando isso, é porque você não assistiu o primeiro vídeo, então volta lá que ele é importante para a gente seguir. E nesse segundo vídeo, a gente vai falar dos dados que a gente pode ter durante a torra. E isso vai te fazer ter uma torra melhor? Vai, porque você acompanhar os processos, você consegue saber em tempo real o que está acontecendo. Você consegue entender as reações que estão ocorrendo no seu processo de torra. Então você vai conseguir reunir dados de tudo que já deu certo e de tudo que já deu errado também. Então você vai poder replicar isso na sua torra ou evitar, para você poder ter muito mais consistência e eficiência no seu processo. A torra, ela não depende só da temperatura final e do tempo que você leva para chegar nessa temperatura até a hora de abrir, mas depende também da forma como você chega nesse tempo final, nessa temperatura final. Por isso que é importante você acompanhar todo o processo. Mas o que eu posso mudar durante esse processo? Isso vai depender do fabricante do torrador. Alguns eles vão dar mais liberdade de você mudar os parâmetros, você tem mais variáveis que você pode trabalhar nela, e outros eles são um pouquinho mais engessados e você consegue mudar o básico do básico, é você mudar só a chama. E então você já começa a pensar, então eu poder mudar mais coisa, eu vou ter uma torra melhor. Não necessariamente, na verdade é até o contrário. Você vai ter uma torra mais singular, vai ter uma torra com mais identidade, só que você tem mais chance de fazer coisa errada do que você podendo mudar um parâmetro só. Então agora a gente pode começar a falar desses parâmetros, das variáveis que a gente pode ter durante a torra, e eu vou começar falando da chama, que ela é o mais básico, é o mínimo que a gente pode mudar em qualquer torrador, ela chega a ser intuitiva. Então é bem básico, você aumentar a chama, você acelera o seu processo de torra, você diminui a chama, você tem menos energia para as suas reações acontecerem, então você vai ter uma torra mais longa. E o que é importante a gente lembrar também é que o ideal da chama é ser uma chama azul, ela vai ficar um pouquinho alaranjada na ponta, mas quando ela começa a ficar muito amarela, alaranjada, é que a mistura de gás e ar não está adequada. Ou então, às vezes, você aumenta muito a sua chama, ela fica muito amarela, ou então ela chega a ficar até disforme. Ou então, por exemplo, outra coisa que é ruim é quando ela está muito separada do queimador. E isso é regulagem, e eu não preciso nem dizer, mas o ideal é chamar um especialista para ver isso. Mas é importante a gente ficar atento em o que pode estar certo e o que pode estar errado. E agora eu vou falar de outro que a gente também viu no vídeo anterior, que é o fluxo de ar, não sei se você se lembra, que um fluxo de ar não necessariamente aumentar ele vai aumentar a sua troca de calor por convecção. Um fluxo de ar muito baixo, ele pode apagar a chama, pode dar um sabor mais de carbonizado ao seu café. E o que eu cheguei a falar também é que um fluxo de ar mais alto, ao invés de aumentar a taxa por convecção, você pode diminuir a temperatura do interior do cilindro. Então isso pode ser usado como uma ferramenta. Se a inércia térmica estiver muito alta, a gente já sabe que você diminuindo a chama, não necessariamente você vai frear essa subida de temperatura tão rápido. Então a gente pode usar isso a nosso favor. Você aumenta o fluxo de ar, você vai estar resfriando o cilindro. É uma estratégia que a gente pode ter na manga. E alguns equipamentos, eles te dão o controle de fluxo de ar, alguns não te dão. Algumas vezes ele é mecânico, como se fosse um duto com uma restrição nele, como se fosse uma válvula, e você vai aumentando ou diminuindo. E também tem outros que te dão um controle de motor. Então você vai pela potência do motor, pela rotação, cada um vai ter uma forma de mensurar. Tem uns também, alguns equipamentos de torra, que eles te dão as duas opções. Você consegue controlar mecanicamente e pela potência do motor. Isso fica um pouco redundante, então fica mais parâmetro para você estar controlando. Então o que eu geralmente sugiro é deixar aberto 100% o duto e controlar só pelo motor. Além disso, você vai ter uma eficiência econômica maior. E por último, a gente tem a rotação do cilindro, do tambor, que ela é crucial também calibrada para a gente ter uma torra homogênea.
Os equipamentos de torra, eles são dimensionados para trabalhar com a carga máxima, ou pelo menos deveriam ser. Então, geralmente, eu sugiro confiar no fabricante para você conseguir ter essa homogeneidade. Só que algumas vezes a gente tem que trabalhar com uma carga um pouco menor do que a capacidade máxima do cilindro, por opção ou por estar torrando uma amostra. E aí o ideal realmente é você fazer um ajuste na rotação, na velocidade de rotação. Essa velocidade ela é baseada no volume que está ocupando dentro do cilindro, então por isso uma carga menor tem que ter algum ajuste. Uma velocidade muito baixa, por exemplo, as sementes elas não conseguem completar o looping, não conseguem dar a volta, elas acabam caindo, ficando estagnadas na parte inferior do cilindro. Ou quando o cilindro está muito alto, muito rápido, a força centrífuga acaba jogando eles na superfície do cilindro, então eles acabam como se ficassem colados. Então o ideal é ter uma velocidade que seja suficiente para misturar bem as sementes. É um pouco complicado você conseguir observar o comportamento durante a torra, o comportamento como está se movimentando o café de acordo com a velocidade de rotação. Existe um cálculo de um número de Froude que ele serve para calcular qual seria a velocidade ideal de rotação, que ele é calculado quando o café está verde até quando ele vai torrando, porque como ele vai aumentando o volume, ele vai ocupando mais espaço, o ideal seria calibrar também essa rotação. Só que isso é muito mais complicado, é muito mais curioso do que prático. Então o ideal é a gente encontrar uma velocidade, geralmente de uma forma empírica, que seja boa para o ciclo de torra completo. Esse número de Froude eu vou explicar como é que faz esse cálculo num anexo. Eu vou criar um anexo desse vídeo para algumas contas um pouco, como já falei, mais curiosas do que práticas. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais ou para quem tiver com tempo de sobra, não tiver o que fazer, dá uma olhada lá para aliviar a curiosidade. Então, a sua qualidade vai depender do material do fabricante, os sensores, a eficiência desses sensores, as ligas metálicas que são os componentes de todo esse equipamento, qual a qualidade que elas têm. Isso vai fazer toda a diferença para acúmulo de temperatura, precisão de medição. Então, quando eu sugiro você seguir a recomendação do fabricante, é pensando no fabricante de confiança. E a partir de agora, a gente consegue começar a falar nos parâmetros que não vão depender do equipamento de torra, mas sim do café que você tem e de como você vai usar ele. Então vamos começar falando da carga, que é a massa, a quantidade de café que a gente vai colocar por torra. Então, o que eu já falei antes, confia no fabricante. Se ele diz que funciona com 5 kg e for um bom fabricante, usa 5 kg. Fora esse desperdício, você ter um torrador grande e usar uma capacidade inferior, poderia estar comprando mais barato. E para entender a consequência da mudança de carga, ela vai alterar a capacidade termodinâmica dentro do sistema, dentro do nosso cilindro. E para fazer uma torra similar, alguma outra torra que você tenha de referência, se você mudar a carga, você vai ter que mudar algum outro parâmetro para conseguir fazer uma torra similar. Então, pela eficiência do seu equipamento, eficiência econômica, quanto pela consistência das torras, sempre torra com a mesma carga e de preferência na capacidade que o fabricante recomenda. E aí você vai ter mais específico da sua semente o processo de secagem e a densidade. O processo, é importante a gente ter um registro dele para quando tiver uma amostragem maior, a gente conseguir entender o comportamento. Vai depender da variedade, vai depender de como esse processo foi feito. Então é difícil prever pelo processo o que a gente tem que fazer com a torra. E também outra variável que vai depender da semente é a densidade. E a densidade vai depender da variedade, vai depender da altitude. Uma plantação mais alta, você tem menos oxigênio. E uma planta com menos oxigênio, ela vai produzir uma fruta, uma semente mais densa. E o material mais denso, ele é o melhor condutor de calor. Então, ele transfere a energia mais rápido entre ele.
Por exemplo, por uma semente mais densa, você consegue começar a torra com uma temperatura inicial mais baixa. E mesmo assim fazer uma torra similar a um café menos denso, que exige uma temperatura inicial um pouco mais alta. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma diferença de densidade tão variada quanto lá fora, por exemplo. E lá fora é uma preocupação maior. Isso vai influenciar a sua temperatura inicial, a carga térmica aplicada durante todo o processo de torra, de acordo com a densidade, mas isso não é relevante para a gente. É importante a gente estar sabendo a densidade, estar anotando a densidade e vendo como vai ser esse comportamento de acordo com as torras, de acordo com a densidade do seu café, se comparado a um café de densidade diferente. E como esse dado não vem no café, é importante que a gente faça esse cálculo. E para quem não lembra, procura no Google, que é rapidinho, é bem simples o cálculo da densidade. E eu também vou colocar no vídeo anexo, que eu vou fazer para esse vídeo aqui. Eu vou colocar aqui as duas últimas variáveis que vão ser o eixo do gráfico, que é a temperatura e o tempo. E a partir de agora, a gente consegue criar uma curva de torra, um perfil de torra, e fazer uma análise de dados com todos esses dados que a gente viu até agora. Bom, agora que a gente viu os dados que a gente consegue trabalhar, a gente pode falar um pouquinho da importância da curva de torra, do perfil de torra, e como que esses dados eles vão entrar influenciando no nosso perfil. O perfil ele é muito importante para a consistência, para a gente conseguir replicar a torra, e também ele tem uma importância muito grande, porque a gente consegue, tanto em tempo real, enquanto a gente está traçando o perfil, a gente consegue ver as reações que estão ocorrendo no café, e também depois a gente consegue parar com calma e analisar tudo que aconteceu durante a torra. Então a gente pode não só replicar nossa torra com bastante homogeneidade, com bastante consistência, mas também melhorar a cada torra que a gente vai fazendo. A gente começa a conseguir planejar o melhor da torra, mesmo sem precisar estar torrando. Só vendo o que foi feito, usando o conhecimento que a gente tem, a gente consegue fazer um planejamento para uma torra futura. A curva de torra, o perfil de torra, ele nada mais é do que a análise gráfica de uma tabela. A tabela é quem realmente importa, é quem realmente armazena os dados para a gente, e a curva, ela tem um visual melhor, ela é mais bonitinha e também dá para acompanhar. E eu vou construir os dois ao mesmo tempo, e eles vão se basear nos eixos de tempo e temperatura. Então a gente tem a nossa tabela, que ela basicamente, para começar, vai ser baseada no tempo e temperatura, e como que isso aparece no nosso gráfico. Esses são os dois dados que vão estar sendo mostrados no equipamento, que vão estar variando ali, a gente vai estar anotando, e realmente, para fazer o gráfico, a gente vai precisar só desses dois dados. Só que a gente viu que tudo que a gente vai variar vai influenciar. Então, se eu não anotar o que eu mudei, por mais que eu tenha um gráfico, eu nunca vou conseguir repetir ele, ou vou ter muita dificuldade para repetir ele, se eu não souber em que tempo ou em que momento eu fiz alguma mudança. Então a gente vai acrescentar na tabela, principalmente, todas as variáveis que a gente consegue mudar durante a torra, que vão ser as variáveis do equipamento. Então eu coloquei todos os dados aqui. Aqui eu vou deixar um espaço, vou falar um pouquinho mais para frente. E esses dados, eu não vou mudar ele durante a torra, porque ele vai depender do café que eu estou usando, mas eu tenho que ter ele anotado no mesmo documento que eu tenho o meu perfil anotado. Então eu coloco uma caixinha, algum espaço separado, essas informações. Então você vai criar como se fosse uma carteira de identidade para o seu perfil. Tudo que você lembrar de informação que você tem sobre esse café, você anota, vai ser importante, porque cada café ele vai se comportar de um jeito diferente. E se você quiser fazer o mesmo café futuramente, isso vai ter o dado. Só antes de começar, eu vou falar de um ponto-chave da nossa curva, que é o delta, o ROR, o gradiente, cada um chama de uma maneira. Eu vou anotar aqui também os nomes. O ROR
ROR, do inglês é Rate of Rising, que nada mais é do que taxa de crescimento, e delta, ROR, gradiente, não interessa como você chama. A única coisa que ele está mostrando é como a temperatura está variando em um determinado tempo. Então vamos dizer em um minuto, se eu marco a cada minuto minha temperatura, eu variei de 100 graus para 110 graus, então em um minuto eu tenho esse gradiente de 10 graus. A temperatura está aumentando 10 graus por minuto. E o que isso me representa? 10 graus por minuto, 5 graus a cada 30 segundos. É a energia que está sendo absorvida pelo meu sistema. Então no primeiro vídeo eu comentei que você aquecer a água enquanto ela está na fase líquida, você precisa menos energia do que você fazer a transição de fase dela de líquida para vapor. E isso é mostrado no gradiente, na forma que você vê que vai ter uma queda abrupta nesse momento. E conforme a gente vai torrando o café, a gente vai tendo cada vez mais reações químicas que demandam mais energia. E isso é mostrado que a tendência do ROR, quando a chama é constante, ela ir diminuindo ao longo da torra. Isso quer dizer que a gente está tendo cada vez mais reação, demandando mais energia. E aí vai depender do método de torra, se a opção dele é dar energia para o sistema, ou se a opção dele é deixar o sistema ir diminuindo a energia e diminuindo a temperatura naturalmente até o final. Isso é estratégia, isso é questão de gosto do torrador. E isso tudo vai estar sendo demonstrado pelo gradiente. O gradiente ele também é importante porque ele vai mostrar a sua inércia térmica. Então a sua inércia térmica é a velocidade que essa torra está sendo conduzida. Um gradiente muito alto, é um pouco mais difícil controlar. Então você consegue, com esse gradiente, ter um controle melhor da sua torra. Você consegue entender o quão rápido ou o quanto você precisa mudar algum parâmetro para conseguir botar a sua torra no seu controle. Então vamos construir um gráfico basicão, rápido, fictício, tá? Ninguém me julga pelos dados que eu vou usar. Vamos botar de 1 em 1 minuto, só para dar um exemplo simples. O ideal é que quanto menor o intervalo de tempo, se eu pego a cada 10 segundos, a cada 20 segundos, eu tenho mais precisão. A minha curva ela vai ser modelada melhor. Só que não é muito prático, você vai ter que estar provando o seu café, cheirando, observando o seu café. Ao mesmo tempo você tem que estar alimentando um computador ou uma prancheta com seus dados e tomando conta do que está acontecendo no ambiente. Então não é muito prático usar um intervalo muito curto. Só que 1 minuto também é muito longo. Então o ideal, o pessoal usa muito 30 segundos, é uma conta mais fácil também. Eu vou botar 1 minuto só para ficar mais ilustrativo agora. Então botei 4 minutos para ilustrar. Meu zero começa aqui. Se for fazer o gráfico visual no papel, usa uma régua, tem que ser bem medido aqui, senão ele vai ficar um gráfico muito torto, não vai acabar servindo para nada. O que realmente importa, na verdade até esqueci de acabar colocando ele, quem realmente importa vai ser o delta. Então acaba que ficar acompanhando pela tabela vai ficar um pouco mais fácil depois de certo tempo. E para dar prosseguimento, vamos dizer que a gente começou a torra, os parâmetros que eu escolhi para começar vão ser 5 quilos, aí eu preencho aqui, preencho os dados, minha identidade ali, vamos dizer que eu vou começar com 120 graus, e minha chama, cada torrador vai ter uma forma de medir a chama, vai ser em milibar, vai ser de 1 a 5, em porcentagem. Vamos dizer que eu estou na capacidade de 20% do meu torrador de chama. Fluxo, rotação, eu também vou inventar um parâmetro inicial qualquer. Então vamos dizer que eu vou começar com esse parâmetro inicial, uma torra nova, então se der certo eu vou manter esse parâmetro todo igual para as torres seguintes, ou se der errado eu penso no que mudar, escolho um parâmetro, vou mudando aos poucos,
porque se eu mudar tudo de uma vez, não vou saber o que eu fiz para minha torra dar certo, para minha curva ter um tal comportamento. E o que é muito importante também, essa temperatura inicial, ela tem que estar estabilizada. Não adianta a gente, quando estiver subindo ou descendo muito rápido, lançar as sementes. Deixa ela estabilizar, então vai depender um pouco do seu torrador, que temperatura que ele estabiliza em determinada chama. Então vamos manter esse número estável para a gente conseguir replicar as torres depois. Então se eu comecei a 120 no tempo zero, o tempo de lançamento, no 120 vamos dizer que ele vai estar aqui. Então meu ponto vai ser esse pontinho aqui, 0 com 120. Vamos dizer que em 1 minuto a minha temperatura caiu para 100. Então por que minha temperatura cai no início? Por que ela fez esse percurso ao invés de subir? Se o meu café está na temperatura ambiente e lá dentro está muito quente. É que na verdade, quem está marcando a temperatura, o termômetro que está ali, o termopar que está ali dentro, ele vai estar simulando uma semente da sua massa de café, só que ele está quente. E quando você joga o café dentro, o café que está frio em relação ao cilindro, ele vai esfriar o sistema que está ali dentro. Então esse 120, ele vai dar uma resfriada e até eles estabilizarem, até o café chegar na mesma temperatura que o cilindro, aí sim essa temperatura vai começar a subir. E sobre o nosso delta, o que aconteceu? Aqui é 0, porque é o primeiro, então ele não tem nada antes dele, o delta sempre vai ser esse valor de baixo menos o valor de cima. Em cima desse não tem nada, esse delta inicial é 0. Agora aqui o nosso delta vai ser menos 20 graus. Como eu falei, a gente estava com 120, a gente perdeu 20 graus, e aí a partir de determinado tempo ele vai começar a subir, e aí o seu delta vai começar a ser positivo. Em 2 minutos sua temperatura chegou a 105 graus. Tem agora o delta de 5 graus, quer dizer que agora sim, meu sistema está subindo a temperatura. O café que eu coloquei sempre subiu, e agora quer dizer que ele entrou em equilíbrio com o termômetro que está ali, com todo o sistema, e eles vão subir. Então vamos dizer que só por questão de registro, resolvi em 2 minutos aumentar a minha chama, coloquei ela em 40%. Então a importância de eu anotar a mudança em qualquer coisa que eu fizer é saber que quando chegar no 2º minuto, para manter esse padrão igual eu tive da torra que eu gostei, eu vou ter que aumentar a minha chama naquele momento. Então vamos dizer que minha temperatura aumentou nos próximos pontos para 120 e depois para 134. Então aqui eu vou ter um delta de 15 e em seguida um delta de 14. Então, por exemplo, se eu aumentasse minha chama muito, acima de 40%, talvez esse delta ele não começasse a cair, ele continuasse subindo até certo ponto, até precisar de mais energia e começar a cair, ou se eu aumento muito, às vezes entra numa inércia térmica tão grande que sua torra vai quase explodindo, ela termina muito rápido com esse delta subindo muito. Então é por isso que o delta ele é tão importante, ele te mostra a velocidade que as reações estão acontecendo. E aí só para ilustrar, vamos dizer que em algum momento aqui eu resolvo aumentar o fluxo e aumentar a rotação também. Então eu tenho o meu registro feito, o meu log, a minha tabela, eu sei como o meu café se comportou, se eu estiver torrando no momento eu vou saber como ele está se comportando. Se eu quiser replicar essa torra, eu tenho todos os dados, então se eu fizer 100 desse mesmo café usando esses parâmetros, eles vão ser muito consistentes. É claro que o ambiente, o dia, o clima, ele vai estar variando, então vai ter um pouco de mudança, e com o tempo a gente vai aprendendo a compensar isso.
E agora a gente, só para voltar para a parte da ilustração, mostrar só como ficaria. Então a gente subiria aqui para 105, que é um ponto aqui no meio. Então o meu café ele começa a subir a temperatura dele. E a partir daqui ele vem para 134. Então, bem feio, isso aqui seria uma construção de um gráfico. Essa inclinação do gráfico, ela nada mais é do que o nosso delta. Se ele está muito inclinado para cima, é um delta muito alto. Se ele começa a ter uma inclinação mais suave, ele vai demorar para subir essa temperatura, ele representa um delta mais baixo. Tudo que você tem no gráfico, você vai conseguir ver na tabela também. O pessoal costuma fazer um gráfico sobrescrito nesse, um gráfico por cima desse, do delta. Para fazer isso, você tem que normalizar o valor do delta para conseguir encaixar no gráfico, senão ele vai ficar muito pequenininho aqui embaixo, ficar muito escondido. E vou fazer essa normalização, como a gente consegue desenhar o gráfico do delta em cima do nosso perfil de torre. Eu vou fazer no anexo também, só para não embolar aqui e não tomar muito tempo. Outra questão que é muito importante também para essa consistência é a gente anotar uma observação, pode ser mais uma coluna na tabela, ou eu posso com uma outra caneta, depende da sua organização, anotar o que você foi observando durante o processo de torra. Por exemplo, vamos dizer que no minuto 2 ele foi a transição da secagem para o escurecimento. Então eu coloco aqui secou. Vamos dizer que no minuto 3 ele teve o crack. E o que mais você for observando, o aroma que você sentiu em determinado tempo, qualquer coisa que você tenha para anotar, é bom. Eu disse já, talvez você não use isso, mas se em algum momento para frente você resolver voltar atrás e usar, você vai ter esses dados. E esses aqui alguns dados são importantes para você ver se a sua curva de torra, o seu perfil de torra está batendo com o perfil que você está querendo copiar. Então acabou tudo, agora eu tenho meus dados, tenho minha tabela, tenho o meu perfil de torra, meu gráfico, não preciso mais de dado nenhum. Até o momento que alguém te pergunta qual foi o desenvolvimento do seu café. Então a gente tem mais um dado aqui. Então, tem um método que acho que é o mais conhecido, bem popular. Eu não gosto muito, mas já explico por quê. Ele ficou famoso, ou não sei se ele foi inventado, pelo Scott Hall, que ele pega o tempo total de torra e o tempo do crack. O que é o crack? Eu vou falar mais para frente, mas resumindo, é o som que o café começa a fazer durante a torra. Só que nem sempre você tem o crack. Você pega um café com uma densidade menor, ou uma torra muito longa, ou então um torrador muito pequeno. Às vezes você não consegue ouvir o crack. Isso é um dos motivos que eu não gosto tanto assim desse método. Mas basicamente ele vai pegar o percentual do tempo de torra, o percentual do tempo do crack comparado com sua torra, e esse vai ser o desenvolvimento. Então vamos dizer que você tem uma torra de 10 minutos e você ouve o crack em 8 minutos. Então você tem 2 minutos de crack, isso quer dizer 2 minutos de 10, você vai ter 20% de desenvolvimento segundo essa teoria do Hall. O que eu não gosto muito, como eu já falei, algumas vezes você não ouve o crack, e também tem muita controvérsia de que momento você realmente deve começar a contar o crack. E uma coisa que eu falei no vídeo anterior, e vou falar melhor no próximo vídeo, é que durante a fase de secagem, você não tem reação química acontecendo, então você não vai influenciar tanto assim no sabor da sua torra. Você pode fazer essa fase mais lenta. Então, se você fizer essa fase muito lenta, você acaba confundindo esse tempo total de torra, que na verdade foi só a sua fase de secagem. Então, às vezes você tem um desenvolvimento que parece que foi curto, mas se você tiver uma secagem muito longa,
na verdade ele vai acabar fazendo uma confusão e não vai te dar um dado muito coerente. Por isso que eu não gosto tanto desse método. Existe uma forma também que fazem que é baseada pela cor, que pega um disco de Agtron ou qualquer outra referência que você tenha de cor, e você tem que usar o café moído. Isso às vezes as pessoas erram, que elas querem olhar só superficialmente o café, mas o que está dentro não necessariamente bate com a cor do que está fora, então você tem que moer e comparar. Eu também não acho muito prático, nem muito eficiente, por isso não uso tanto. Eu, particularmente, prefiro fazer esse cálculo do desenvolvimento de acordo com a massa perdida durante a torra. Então, por exemplo, se eu coloco 5 kg de café, mas tiro 4 kg e 400 gramas, eu vou ter uma perda de 12%. Esses cálculos do Hall e esse cálculo que eu faço também, eu vou colocar no anexo. É claro que a umidade que eu recebo o café vai influenciar um pouco nisso, vai. Eu não tenho medidor de umidade, mas ainda assim é a forma mais eficiente até hoje que eu consegui medir o desenvolvimento do meu café. Então é essa forma que eu uso para ver o desenvolvimento e ver se a torra que eu fiz realmente bateu com o que eu estava querendo copiar, com o que eu estava querendo replicar. Eu consigo assim ver o quão consistente eu estou torrando. A partir de todos esses dados, a gente vai conseguir agora começar a torrar e construir a curva e entender o que está acontecendo em cada seção, em cada parte da nossa torra. E aí surgem aquelas perguntas que algumas pessoas já podem até ter respondido para si mesma, que é, então eu pego um café, acho uma curva ideal e eu consigo usar isso para qualquer café? Não, não consegue. Questão da identidade. Cada café tem a sua identidade, cada café vai responder ao processo de torra de uma maneira diferente. Se quiser fazer uma curva igual para 2 cafés diferentes, você consegue, mudando os parâmetros. Mas isso não quer dizer nada que uma curva de certo formato ou de certo... se manter a mesma variação que eu tive, funcionou muito bem no café, não quer dizer que vai funcionar num café de variedade diferente ou de fazenda diferente. A outra pergunta seria, eu consigo usar então o mesmo perfil em diferentes equipamentos de diferentes marcas. Cada equipamento vai ter sua característica, o posicionamento do sensor vai estar num lugar diferente, vai ter algum detalhe ali dentro que o seu perfil ele não vai ser tão fácil assim, tão simples de ser transferido para outro equipamento. Lógico que você consegue, é o ideal, você já tem um perfil que está funcionando muito bem, usar em outro equipamento, de outra marca, de outro formato, mas é claro que você vai ter que trabalhar bem, vai ter que fazer uma adaptação, trabalhar seus parâmetros para conseguir adaptar a sua curva de torra para um outro equipamento. Então é isso, a parte chata finalmente acabou. Daqui para frente vai ser muito mais divertido, vai ser mais dinâmico, mesmo sendo teórico, mas são com esses dados e com os dados do primeiro vídeo que a gente consegue entender o que acontece, realmente saber como manipular, e isso é o que diferencia um bom mestre de torra, um bom torrador, do pessoal que faz na sorte. Então eu espero que quem continuou aí tenha gostado, e se quiser, vamos seguir assistindo o vídeo aí.